pessoa que já é bem conhecida de vocês, o Henrique Vieira Filho, que é presidente do SINT, auriculoterapeuta, desenvolve um trabalho dos mais sérios dentro da terapia holística. Henrique, como vai? Bom, nesse ritmo de congresso aqui, não dá nem para saber ainda se estou bem ou mal, vou descobrir depois. Por via das dúvidas, eu já fiz uma aurículo aqui, que era o que eu estava precisando. Você estava com alguma anomalia? Era vontade de esganar algumas pessoas, assim. Isso vai gerando assim, uma certa tensão no ombro, no braço, no pescoço, né? O olho começa a doer. Aí a gente precisa tratar um pouquinho antes que... Ou que a gente adoeça, ou que faça realmente aquilo que ele está imaginando fazer, né? A auriculoterapia no Brasil, está dando certo, está sendo desenvolvida? Como é que está sendo esse trabalho hoje? Como você avalia? Olha, o Brasil tem muitos auriculoterapeutas, mas eu acho, francamente, né, que é um dos pontos que a gente vai abordar na palestra, que o pessoal está sendo mal orientado, né? Eles estão recebendo em muitos cursos ou através de alguns livros umas teorias que não condizem com a realidade, não condizem com a auriculoterapia. Uma grande confusão com a acupuntura. Existe uma mistura entre... Está havendo uma confusão. Exato. E a diferença que você pode citar para a gente, a diferença, o cerne da diferença, qual é, né? Olha, vou até comentar uma frase que muita gente já me disse, né? Tipo, o pessoal fala, eu não quero... Aliás, deixa eu cutucar um pouco o público aqui. Quantas pessoas aqui praticam como profissionais auriculoterapia? Menos que a metade, né? Quantas pessoas praticam acupuntura? Mais ou menos as mesmas pessoas quase, né? Então, aí vocês vão me bater bastante nessa palestra, porque vocês vão ver que eu vou contrariar algumas coisas que vocês aprenderam, né? Na verdade, as pessoas... Tem muita gente que diz assim, eu não quero aprender aurículo, porque eu olho no mapa, nossa, tem um pontinho um do lado do outro, como é que eu vou saber? Tudo tem tanto pontinho aqui, pontinho ali, pontinho ali, pontinho ali. É impossível de trabalhar, o pessoal já normalmente comenta. Então, eu não quero nem aprender. Se eu já me embanando com a acupuntura, assim que os pontos são distantes, imagine na aurícula que é tudo pertinho, não vai dar certo, né? E aí, esse é o X da questão. Na orelha não há pontos. Como assim? Não há pontos? O pessoal fica chocado. Não há ponto, gente. Se houver um ponto, é um desequilíbrio. Ou alguma sujeirinha, né? Bom também. Então, o grande pulo do gato da auriculoterapia é que quando surge um ponto, você já encontrou o desequilíbrio. Porque se tivesse equilibrado, não estaria lá aquele ponto. Não é acupuntura, é reflexologia, na verdade, a auriculoterapia. E é aí que causa essa confusão toda. Então, para eu aprender aqui, reflexologia, tanto aurículo... Pode ser nos pés ou nas mãos, né? Nas mãos. Tem um ponto em comum que justamente não existem pontos. Existem zonas reflexas, cada parte correspondendo a uma parte do organismo, onde, em caso de desequilíbrio, vai surgir o ponto. Em caso de desequilíbrio... Só quando está desequilibrado. Então, na verdade, quando o profissional percebe esse fio da meada, ele jamais erra num trabalho, na auriculoterapia, por exemplo. E você percebe o desequilíbrio através do pulso. A pulsologia, que é o que a gente vai ensinar aqui hoje. Você quer começar? Também, eu estou esperando pela lei de Murphy, pessoal. Eu estava testando um aparelhinho aqui que eu já nem uso, mas era para facilitar a demonstração dessa teoria, né? Mas foram encontrar um. Enquanto isso, nós vamos palestrando. De repente, pode até encostar a porta por causa do barulho, né? Eu vou dar uma encostada na porta. E você quer falar alguma coisa a respeito da terapêutica 99? Aí já vou deixar pro encerramento, para poder fazer um suspensezinho. Então tá, boa palestra. Obrigado. Pessoal, então já comecei chocando muita gente, né? Dizendo que a auriculoterapia não é acupuntura e, aliás, lógico, tem muita coisa em comum, mas tem muita coisa diferente e que normalmente não é ensinado nos cursos nem nos livros. Tudo começou... Bom, deixa eu dar um passo atrás na auriculoterapia, né? Se nós fizermos um estudo das várias civilizações, nós vamos perceber que todas elas faziam trabalhos através da orelha para tratamento. Você vê, no meu livro tem algumas imagens sobre isso. Você vê, por exemplo, papiros egípcios com descrição de cauterização na orelha, ou seja, queimavam a orelha com ferro em brasa, objetivando desde coisas assim que eu nunca testei para ver se funciona, que era anticoncepcional, até analgesia, dores da coluna, dor de dente, né? Você pega trabalhos, digamos assim, da Grécia Antiga,
também aparece descrições de auriculoterapia. Existe um tratado português interessante de 1800 e nada, com várias descrições de tratamento de acupuntura. Desculpa, ó o ato falho aqui, né? Também de acupuntura, mas tinha também de auriculoterapia, com cauterização na orelha. Então, via de regra, os antigos queimavam certas regiões da orelha para trazer algum benefício para aquela pessoa. Era a ideia do reflexo, realmente. Cada parte, a ideia de que o universo está contido num grão de areia. Cada parte do nosso ser repercute numa parte da nossa orelha. Mas não havia ainda um grande trabalho desenvolvido em cima da aurículo. Na acupuntura era diferente. A impressão que a gente tem, quando a gente lê os tratados milenares, é que na acupuntura sabia-se muito mais há 5.000 anos atrás do que nos dias de hoje. Na aurículo aconteceu o inverso. Percebe-se que hoje em dia sabe-se muito mais do que antigamente. Ao menos até onde a gente pode descobrir de materiais mais antigos, né? Nós devemos muito da auriculoterapia a um francês chamado Paul Nogier. Ele era um acupunturista, um homeopata, que começou a enfrentar na década de 50 alguns casos difíceis de problemas de nervo ciático. Ele não conseguia resolver essa questão de jeito nenhum, em vários clientes deles. E esses clientes voltaram ao consultório dizendo que já haviam solucionado o problema. E ele ficou curioso e perguntou como que se chegou a isso, né? Aí o pessoal explicou: tem uma senhora aí na rua tal que queima aqui na orelha, essa regiãozinha aqui, e passa na hora a dor do nervo ciático. Aí o Nogier estranhou e quis aprender mais sobre isso. Foi estudando, recuperou esses trabalhos antigos e ele teve um insight, uma percepção que os outros não tinham tido ainda. Aí começou a ver, os antigos, para trabalhar problema de dente, pegavam essa região aqui. Para trabalhar problema de ciático, pegavam essa região aqui. Para problema de estômago, eles pegavam essa região aqui. Ele teve a percepção que ele estava desenhando um bebê invertido na orelha. Deixa eu até ligar aqui a transparência. Que é a clássica figura do feto invertido. É claro que não é a única posição possível na orelha, mas é a mais clássica, aquela que nós mais trabalhamos no dia a dia. E em cima disso, ele começou a desenvolver os primeiros mapas de auriculoterapia. Como ele era acupunturista, ele teve outros insights. Para que eu vou queimar a orelha? Eu vou enfiar uma agulha. Então Nogier foi o primeiro a começar a usar agulhas na orelha, na década de 50. E aí ele foi tendo outras percepções e desenhou os primeiros mapas de auriculoterapia. Como ele era acupunturista, ele pensou em pontos. Então ele desenhou um ponto aqui para estômago, um ponto aqui para nervo ciático, um ponto aqui para fígado, e fez esses mapas. E virou moda na França e na Europa. Todo mundo começou a utilizar. E aí a China ficou meio que ciumenta e fez também os seus mapas de auriculoterapia. E encheu de pontinho, né? Também pensando como se fosse um acupunturista. E, para variar, veio parar no Brasil tudo isso, né? Aqueles mapinhas aí vendidos caros, tal, mapas e mais mapas de auriculoterapia. Só que a técnica foi evoluindo. Os mapas hoje em dia não tem esse conceito de pontos. São mapas iguais de reflexologia. Esse mapa, por exemplo, vocês podem notar, não existe o conceito de pontos. São regiões. De repente a gente pega aqui uma região do fígado, a gente pega aqui uma região de pulmão, aqui uma região de estômago. Quando surge um desequilíbrio, pode ser que vai aparecer um ponto na região. E o mapa serve de parâmetro para nós definirmos o que a pessoa tem. Então, na verdade, esse conceito evoluiu bastante depois que desenvolveu a pulsologia do Nogier, que normalmente é chamada de sinal autônomo vascular, que no Brasil o pessoal chama de RAC, que era o primeiro nome que deram, reflexo aurículo cardíaco. Mas, na verdade, sinal autônomo vascular é o nome mais adequado. Se puder fechar a porta, por favor. Faz o barulho. E essa pulsologia, quem aqui trabalha com a pulsologia chinesa?
Parabéns, só você, tá vendo? O resto não ouviu a pergunta também. Então, da mesma maneira como não se pode trabalhar com acupuntura sem saber a pulsologia, a auriculoterapia é a mesma coisa. Se você não souber a pulsologia do Nogier, você vai estar tendo um resultado muito abaixo do que você poderia. E justamente como o pessoal entendeu errado, pensou que tinha pontos, eles fazem tabelinha. Ah, parar de fumar, tal ponto, tal ponto, tal ponto. Ah, parar de... problema de estômago, tal ponto, tal ponto, tal ponto. Só que esses pontos não existem a princípio. Então, se você seguir uma tabela, você pode estar aplicando uma agulha ou algum outro tipo de estímulo numa região que talvez nem esteja aberta para tratamento. Não que você chegue a prejudicar o seu cliente com isso, mas certamente o resultado vai ser muito mais sintomático do que um resultado real, um resultado de tratamento realmente para a pessoa ficar bem. Então a pulsologia de Nogier é muito diferente da pulsologia chinesa. O Nogier, lógico, por ser acupunturista, ele tomava o pulso de todo mundo também. E aí ele teve outra percepção. Conforme ele mexia na orelha, ou aplicando uma agulha, ou estava passeando com a pinça pela orelha, ele notava que o pulso dava uns sinais repentinos em alguns momentos. E isso até chamou a atenção dele. Aí ele começou a ver que esses sinais não ocorriam por acaso, ocorriam exatamente quando passava por uma região desequilibrada na orelha. E aí, mais um insight do Nogier. Ele percebeu que através dessa técnica poderia se localizar as regiões abertas para tratamento pela orelha. E não é um pulso misterioso, que nem o pulso chinês, que demora anos e anos para aprender. Vocês vão aprender agora, vão aprender aqui com a gente, a pulsologia do Nogier. Ao menos esse gostinho eu vou querer ter, de poder passar para vocês um pouco do que é a auriculoterapia realmente, né? E é lógico que nós temos uma experiência muito interessante nos postos de saúde, onde nós passamos a ensinar as pessoas a fazer a auriculoterapia em casa. Porque você não precisa necessariamente ter agulhas para fazer uma auriculoterapia, ou seja, um tratamento através da orelha. Você não precisa necessariamente conhecer a pulsologia do Nogier. Existem alguns métodos domésticos de se fazer, que eu quero que cada um faça um pouco em si mesmo. Vamos fazer uma pinça com os dedos. Vamos lá, pessoal, pinça. E vamos começar a pinçar a orelha. Começando pelo lóbulo. Nós estaremos aqui pinçando uma região que corresponde à cabeça. Então, muita gente que tem dor de cabeça vai achar um ponto dolorido. Tipo assim, ai, né? Olha, justamente esse ponto dolorido, se você massagear, se você tiver com dor de cabeça, você vai provavelmente até eliminá-la nesse momento. Se você tem uma tendência a ter dor de cabeça e fizer essa massagem, você vai provavelmente conseguir evitar para nunca mais voltar a tê-la. A pessoa fala, mas como é que eu vou achar esse ponto de novo? Inclusive vocês vão notar que o ponto não é o mesmo de um dia para outro, às vezes ele andou. Mas você vai achar com a pinça, onde dói é um bom sinal em termos de que você localizou alguma coisa. Aqui seria a região de coluna. Então comece a massagear aqui. Todos nós temos alguma coisinha na coluna para tratar, né? Onde vocês apertarem e falarem ai, vocês me xinguem, mas aproveitem e massageiem um pouquinho mais. Né? Aí já vê que é um belo tratamento. E você pode ensinar a pessoa a fazer isso em casa, né? É lógico que as regiões internas, começar a pegar pulmão, estômago, vai ficar meio difícil com um dedo, digamos que ele é meio grosso para essas regiões. Mas de repente você vai massageando também, e onde tiver mais sensível, você trabalha. Quem aqui tem dor nas costas? Vamos ver. Vou pegar você que está mais próximo aqui, vem cá um pouquinho, deixa eu judiar de você. Vem cá. Essa é a parte divertida da... Oi. A pergunta que ela fez é interessante, tipo se de uma orelha para outra haveria alguma diferença ou não. Olha, alguns autores colocam essa diferença, na prática eu nunca vi. As duas orelhas atuam com a mesma função. Algumas exceções, algumas pessoas, o lado mais sensível do corpo, aquela orelha daquele lado costuma dar mais resultado, mas isso é exceção, não é regra, né? Então vamos pegar a orelha dela. E vamos começar agora a parte divertida que eu me divirto aqui, judiando as pessoas, né? Vamos pressionando um pouquinho aqui, vamos ver a carinha dela. Até que a carinha dela tá boa, nem chegou a doer. Aí dói. Então aqui é a região lombar. Então ela massageando aqui,
com certeza ela estaria melhorando a coluna dela. E a própria orelha que mostra pra gente onde trabalhar. Doeu? Aqui também já é a região do pescoço. Porque normalmente a gente tem uma dor num local, o corpo, a coluna vai compensando, vai doendo, você vai entortando, acaba doendo em vários lugares. E aí a gente se diverte, a gente judia da pessoa assim, dói, né? Então agora com a agulha a gente conseguiria pegar exatamente a região. Mas com a mão já dá para ter uma ideia de como é que faz. Tenta achar você mesmo, mas pode sentar lá, obrigado. Eu pedi para me arranjar em algum instante um outro aparelho de acupuntura, será que o pessoal localizou? Estou procurando? Tá. Só para depois fazer uma demonstração dessa teoria com o aparelho também. Porque com a pulsologia de Nogueira vocês nem precisam de aparelho. Agora vocês vão falar, mas que raio de pulsologia é essa? Vamos começar a ensinar vocês um pouco sobre isso. Primeiro, para quem tem conhecimento da pulsologia de acupuntura, pode ser até mais difícil de repente, porque a pessoa acostumou a perceber vários detalhes diferentes. Nós vamos esquecer um pouco essas teorias da pulsologia da acupuntura, da pulsologia chinesa, e vamos tomar um pulso como um todo, cada um tomando o próprio pulso e acostumando com ele, né? É um pulso como um todo. Sem aquela preocupação de detalhes, não, aqui nesse cantinho está o meridiano do pulmão, aqui nesse outro cantinho está... Não é essa a proposta, é bem mais simples, né? Acostuma. E agora, nós vamos fazer isso pegando uma vítima do lado. Cada um toma o pulso de uma pessoa do lado. Pode fazer em duplas a princípio, depois trocam, né? Primeiro acostuma bem com o pulso. O ideal seria tirar... relógio, que às vezes atrapalha para essa percepção. Alguém pega uma vítima do lado e toma o pulso. Vai acostumando. Agora, aquela pessoa que estiver tomando o pulso, vai pegar a outra mão e aproximar da testa da pessoa. Aproxima e tira. Aproxima e tira. Aí vocês vão notar que o pulso dá uma mudança brusca, assim, é como se ele sumisse ou como se ele desse um tranco. Quem aqui conseguiu sentir? Sentiu? Então esse é o sinal autônomo vascular. Se você deixar muito tempo encostado, não sente mais. O pulso só reage no primeiro contato. Então você precisa depois afastar, dar um tempinho e tentar de novo. O senhor que está fazendo, o senhor afasta o dedo, dá um tempinho e tenta de novo. Aí tira. Algumas pessoas vão sentir, não é o número de batidas cardíacas que muda, hein? O número é sempre o mesmo, é contínuo. A não ser que a pessoa ficou emocionada de você estar encostando, ligado? Mas na verdade é o fluxo de sangue que passa com uma maior intensidade. Então é como se fosse uma onda. Tem gente que vai perceber quando a onda subiu e tem gente que vai perceber quando a onda desceu. Então, o pulso subiu, outro não, sumiu. Mas o fato é que você percebeu uma alteração. Chegou? Se ficar com o dedo o tempo todo encostado, não muda nada. É só na hora. Agora quem fez, quem recebe, agora é troca de lugar para outra pessoa sentir o pulso, né? Alguns pulsos são mais difíceis de perceber, claro. Aí vocês dão uma massageadinha aqui na testa da pessoa, que vocês vão notar que rapidamente o pulso fica mais nítido. Isso também, de certa forma, é um sinal autônomo vascular. Não necessariamente, é que a massagem aqui não tem uma explicação muito lógica, foi meio que passado por tradição isso. Provavelmente. Agora tem gente que morreu mesmo, não tem pulso, né? O pessoal está tentando, não acha nada. Ou então estou procurando um lugar errado, né, pessoal? O pulso se encontra, vocês vão sentir mais fácil aqui na artéria junto ao polegar, né? Aqui embaixo, assim no pulso. Pode ser. Eu agradecer ao pessoal que emprestou pra gente um localizador de pontos. É localizador de pontos, né? É localizador de pontos, sabe dizer? Não é para aplicação, é para localização. Em todo caso, eu agradeço ao Vaiuá. Oi. Pode. O sinal luminoso da testa é que não trouxe lanterna para o pessoal aqui, mas é uma forma de testar, de acostumar com o pulso. Agora eu queria que cada um pegasse alguma ponta metálica. Pode ser uma ponta de uma caneta, por exemplo. Pode pegar um bastãozinho metálico. Bom, vamos nos virando. A ideia é tirar o relógio, fica melhor, né? Mas uma ponta agora. Caneta dá para fazer também. Oi?
um olho. Ah, bom, tipo, não sei se é o que você perguntou, mas se olhar muito feio para algumas regiões na orelha, já dá sinal no pulso, viu? Então, alguém consegue um bastãozinho, assim, alguma ponta? Pode ser um prego, uma faca, uma chave. Oi? Não é muito fácil, é uma coisa para você pôr na mão. Uma caneta talvez fosse ideal, né? Uma ponta metálica da caneta. Agora vamos fazer... Para mim não precisa, obrigado pro pessoal. Agora vocês vão pegar a vítima que está do lado, novamente, e tomar o pulso da vítima, da cobaia que está ao seu lado. Vamos lá. Cada um escolhe uma cobaia e vai tomando o pulso e acostumando com o pulso. Acostuma. Tem pessoal que não quis fazer dupla, tá vendo? Não, aqui, duas egoístas, cada uma toma o próprio pulso. Vamos lá, junta vocês duas, vamos lá. Então, acostumou com o pulso, vocês vão pegar a pontinha metálica que vocês conseguiram. Não precisa furar a orelha de ninguém, não. Dá uma passeadinha, encostando na orelha da pessoa, por várias regiões. Vocês vão notar, em alguns lugares o pulso vai dar um sinal nítido. Eu vou dar algumas sugestões. Uma região que fatalmente vocês vão encontrar alguma coisa seria a região da coluna aqui. Começa a passear com a ponta metálica pela coluna, que corresponde a essa região aqui. Vocês vão notar que em alguns pontos o pulso muda radicalmente. Só que mas aí o pessoal está muito egoísta, cada um toma o próprio pulso, tem que tomar um do outro. Aí, vamos lá. Ah, tá, ninguém não deu dupla aí. Sentir alguns lugares que o pulso realmente se altera, e bastante, esse é o sinal autônomo vascular. Então você localizou um ponto em desequilíbrio para ser trabalhado. Se vocês tivessem uma pinça e uma agulha de auriculoterapia, por exemplo, vocês poderiam estar passeando com a pinça pela orelha, com a agulha inclusive. Alguns lugares o pulso vai dar um sinal tão nítido, você já sabe exatamente onde colocar a agulha. E Vou esperar o mal educado para fazer a proclamação e depois eu falo. Então veja que vocês vão encontrar pouquíssimos pontos desequilibrados numa pessoa examinada. Quem já fez, agora deixa outra pessoa fazer, né? Não vamos ser tão egoístas. Troca um pouquinho de posição, quem já fez, agora ceda a orelha e o pulso ao colega. Então, às vezes eu vejo pessoas que vêm, passaram por um tratamento, lotado de agulha na orelha. Eu olho aquilo e falo, meu Deus, mas que absurdo, né? Olha, com 3, 4 agulhas, 5 quando muito, você faz um excelente trabalho. Porque você vai, em vez de você usar tabelinha, e o pessoal então normalmente o pessoal faz assim, não tem a experiência da auriculoterapia, o que eles fazem? O professor tem problema de fígado, na tabelinha diz que é tal ponto, aí 3 agulhas. A pessoa tem problema de estômago, a tabelinha diz que é mais tal ponto, coloca mais 3 agulhas. Quando vai ver, a pessoa está com 15, 20 agulhas na orelha, e é uma coisa assim, absolutamente sem lógica. Nesse ponto é parecido com a acupuntura também. Quanto mais a pessoa conhece a técnica, menos agulhas ela usa. Porque realmente a pessoa, quando sabe o que está fazendo, ela vai diretamente ao ponto, vai diretamente à questão. Então, um trabalho bem feito na auriculoterapia, vão pouquíssimas agulhas. Não sei aqui quantas pessoas conseguiram perceber alguma alteração na orelha do colega. Nossa, todo mundo. Quem não conseguiu? Uma pessoa só? Vem cá um pouquinho, vamos fazer, eu quero pelo menos ter o gostinho de ensinar todo mundo alguma coisa. Às vezes é uma questão da pessoa estar com um relógio, o que dificulta a percepção. Tem gente que fala, não, isso não é verdade, que um relógio vai atrapalhar, mas às vezes atrapalha, em alguns casos, tudo bem? Olha, isso é natural, tá? Não é? Vocês não precisam dizer que perceberam uma diferença se não perceberam. Pelo menos aqui eu acho que devíamos dar até uma salva de palmas para ele pela sinceridade, por favor. Agora
Agora a gente podia pegar uma vítima para testar isso, né? Vamos ver. Oi? Tem mais uma vítima então? Então vamos, vem para cá. Quase sobrar para você. Vamos ver. Vai ver que a ponta era de plástico. Primeiro vamos acostumar. Já que você chegou primeiro, você toma o pulso dela e acostuma com o pulso dela. Tenta, pessoal, aproveitar, levantar essa senhora que vem, ó. Ainda bem que ela não tem dor no braço. A gente pode tomar o pulso, que é quase igual também na acupuntura chinesa, pegando aqui com os 3 dedos, né? Ou como os franceses fazem, porque chegou uma hora que os franceses, para distinguir bem da acupuntura, eles começaram a inventar moda. Então eles estavam tomando o pulso assim, quer ver? A pessoa está deitada numa maca, ela põe a mão para trás assim e eles tomam com o dedão assim. Que é para ficar bem diferente mesmo, dizer que não é igual, né? Então, tenta ver se assim você se adapta. Às vezes é questão de excesso de pressão. Tem gente que apertou muito ou apertou muito pouco. Tenta mudar a pressão de caso a caso. Tenta pegar aqui assim, tipo, aqui, vê se consegue sentir o pulso dela. Chegou a sentir? Então, agora nós vamos pegar. Primeiro, repara se muda a pulsação dela quando a gente faz isso. Deu um certo sinal, você sente que sumiu ou sente que deu um tranco? Tranco. Deu uma alteração para mais. Então, porque algumas pessoas, como foi, vão perceber quando volta, outras pessoas vão perceber quando some o pulso, né? Agora, passeia pela orelha dela com a ponta metálica e vamos ver se a gente sente alguns sinais. Sentiu? Então, aí já seria um ponto para dar uma bela de uma agulhada na nossa amiga aqui. E repara que a própria orelha diz onde trabalhar. Agora vamos tentar fazer ela sentir, agora é a vez dela. Tenta acostumar com o pulso dele, né? Assim. E tem um pulso bem suave. Vou massagear aqui a testa dele para ver se sentiu bem o pulso. Sentiu? Passeia na orelha dele com a pontinha da caneta. Repara que em alguns lugares vai dar sinais. Sentiu um sinalzinho agora? Opa, nada ainda. É discreto no caso dele, mas é. Repara, pera um pouco, tenta sentir, me presta um pouquinho a tua caneta. Vamos passear um pouco com a orelha na coluna. Tenta ver se você sente alguma coisa. Sentiu aqui, né? Aqui dá um belo sinal, seria mais ou menos essa altura das costas dele. Tem algum desconforto aqui? Tenho. Estamos igual o pastor americano aqui falando assim, agora vamos... Você tinha esse problema, agora vamos massagear aqui. Tá, obrigado. Tá vendo? Não é nenhum segredo. Eu acho que com um pouco de treino, obrigado. Com um pouco de treino todo mundo vai aprendendo. Ela perguntou se o pulso acelera ou se abaixa. Não é essa a percepção. Ele não sobe. Algumas pessoas vão perceber que ou que ele deu um tranco, um sinal mais forte, ou que ele sumiu de repente. Porque é uma onda. Algumas pessoas sentem quando ela está no pico, outras pessoas sentem quando ela desceu. Mas o que é importante é que sentiu a alteração. Não, tipo de diferença de pulso, de um lado para o outro. Não. A pulsologia do Nogier não tem essa preocupação da pulsologia chinesa de ter que ter uma posição exata, uma precisão absoluta realmente. Você tem que sentir o pulso como um todo. Porque qual é a diferença, digamos assim, principal? Na pulsologia chinesa, você vai ter que ter uma percepção apurada para distinguir na pulsação da pessoa como é que está cada meridiano. Na pulsologia do Nogier, você esquece essa preocupação de pegar os detalhes, sente o pulso como um todo. E se você quiser saber uma informação sobre fígado, o que você vai fazer? Você vai pegar e passar o estímulo pela região do fígado. Se der sinal, há um desequilíbrio. Se você quiser saber sobre o estômago, você vai passar com um estímulo pela região do estômago.
Se tiver um desequilíbrio, o pulso dá um tranco ou dá essa sumida. Cada um vai perceber diferente o sinal. Se você quiser saber sobre o pulmão, você vai pelo pulmão e vai perceber se há uma alteração no pulso ou não. Então veja que é seletivo. Não é uma aceleração da pulsação, não. É como você sente ele com mais nitidez durante um breve instante. Ou sente que ele sumiu por um breve instante. Mas o número de batimento cardíaco não se altera. Algumas pessoas conseguiram colocar em gráficos através de sonar, medindo o fluxo do sangue. Realmente o que se vê é que durante um breve instante passa um fluxo maior de sangue. Então, aí que está. A preocupação, o pessoal não deve ter conseguido ouvir. Se a gente consegue, até que ponto a gente consegue saber, de repente, qual é o problema que tem naquela região, né? A ideia não é dar um diagnóstico médico, porque senão seria medicina, não seria terapia holística, né? O que a gente quer realmente chegar à conclusão é que há um desequilíbrio. É lógico que pode ser, não daria para saber pela auriculoterapia, apesar dos franceses afirmarem que sim. É controverso, não dá para saber exatamente o que a pessoa tem e o grau de desequilíbrio, mas dá para saber que há um desequilíbrio e que você pode ajudar aquela pessoa estimulando aquela região. E o estímulo poderia ser uma massagem, como a gente fez, poderia ser uma aplicação de laser, poderia ser uma aplicação de uma agulha, poderia ser esfera de ouro e prata, poderia ser um ímã, poderia ser estímulo elétrico, pode ser semente, ou seja, 1000 tipos de como puntura, é bem interessante também na aplicação de aurícula, ou seja, vários estímulos. E tem um outro lado interessante também. A pessoa vai pensar, bom, eu localizei que tem um desequilíbrio aqui no fígado. Por exemplo, eu estou com raiva, meu fígado está desequilibrado, a energia do fígado está desequilibrada. Agora eu tenho um monte de aparelho que eu posso utilizar. De repente eu tenho um aparelho que está cheio de regulagem. De repente, várias frequências em hertz, por exemplo, 2,5 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz. Qual é a melhor regulagem para o aparelho? Sabe para quem você pode perguntar? Para o pulso de novo. Você toma o pulso, vai naquele ponto desequilibrado e testa uma regulagem do aparelho. Deixa alguns segundos naquela regulagem. Vê se reagiu no pulso. Testa outra regulagem. Testa outra. Aquela regulagem que der ressonância, ou seja, aquela regulagem que o organismo entendeu, o pulso volta a dar um sinal bem nítido. Então, digamos que você tem um aparelho com várias cores. Tem um aparelho com uma cor, outra cor, outra cor, outra cor. O que você faz? Você vai naquele ponto que você encontrou desequilibrado, testa uma cor tomando o pulso. Não reagiu. Testa outra cor, não reagiu um pouquinho no pulso. Testa outra cor, de repente a outra cor, opa, essa reagiu. Então você descobriu exatamente aquele estímulo mais adequado. É o que a gente chama de ressonância, ou seja, você vai casar a frequência, o ritmo do teu estímulo com a capacidade daquela região e absorver essa informação. Achamos um localizador aí. Vamos ver se ele faz barulho audível aqui. Dá para ouvir. Agora eu vou precisar de uma orelha emprestada aqui. Para o próprio aparelhinho aqui, agradeço quem emprestou, mas vou fazer uma observação em relação ao mapa. Está cheio de pontinho, né? Então, vamos ver se a teoria estaria certa. Na acupuntura, o que acontece? Nós vamos localizar um ponto. Vamos ver se ele está bom aqui. Vou ter que ver se alguém consegue ver daqui. Ó, localizou um ponto de acupuntura. Não, peraí, está muito sensível. Temos que ajustar direitinho também. Agora está localizando melhor. Localizou um ponto de acupuntura aqui. Localizou outro ponto de acupuntura aqui. Ou seja, se você pegar um aparelho bem reguladinho e um mapa de acupuntura, você localiza todos os pontos que estão no mapa. Agora, para servir para tratamento ou não, aí você vai ter que ter a técnica para saber que ponto você vai utilizar. Agora, na orelha, se tivesse todos esses pontinhos que tem aqui, o que vai acontecer? Quando eu colocar na orelha aqui, vai disparar tudo, né?
Nessa orelha está mais livre. Não disparou. Opa, aqui disparou. Aqui não dispara. Ué, cadê os pontinhos que estão aqui? Ué, não tem quase pontinho nenhum. Vai aparecer aqui, vou até deixar mais sensível. Tá vendo? Aqui localizou. Adivinha o que é isso? O meu fígado. Por quê? Porque está desequilibrado. Vamos ver mais algum lugar. Opa! O pulmão está um pouquinho desequilibrado. Vai ver que eu estou triste e não perceber. Tá vendo? Localiza-se pouquíssimas coisas na orelha. Você passear pela orelha toda, você vai encontrar 2, 3 pontos. E são justamente os pontos desequilibrados. Então tem gente que fala, quer dizer, então eu não preciso nem da pulsologia do Nogier, basta ter um aparelho. Até certo ponto é verdade. Com um aparelho você localiza quase todos os casos. É que eu sou chato, eu gosto do pulso do Nogier. E normalmente é mais preciso que o aparelho, depois que a pessoa pega as manhas, viu? Ah tá, o pessoal diz que... É que é difícil de ver mesmo, só para mostrar que não acende em qualquer lugar. Está acendendo aqui só no meu fígado e no pulmão. No resto, na coluna aqui. Está sensível mesmo, meio das costas. Então tá vendo, o aparelhinho pode dar 1000 dicas de como você trabalhar. E você não vai errar, por quê? Eu até brinco e falo assim, eu nunca discuto com a orelha de ninguém. Eu só aplico o estímulo onde está aberto para tratamento. Eu não invento moda, tipo, mas a tabelinha do mestre Shin Shan Chung diz que para trabalhar fígado tem que pôr em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Eu falo, olha, eu confio mais na orelha de cada um, viu? Ela sabe, normalmente o nosso organismo sabe o que faz. Deixa eu agradecer, não sei qual foi o stand que aplicou o Bioacos. Foi propaganda, olha, pessoal, custa R$126, funciona. Só não gostei do mapinha aqui, mas funciona. Obrigado. Então vê que a auriculoterapia, ela é muito prática de se colocar em qualquer consultório. Porque você trabalha na orelha, você não precisa, no posto de saúde então é uma maravilha. Porque você não a pessoa não precisa tirar a roupa. Nada contra a pessoa sem roupas, acho até simpático. Mas digamos que muita gente não se sente à vontade de tirar a roupa, principalmente num posto de saúde que está todo mundo olhando, tal, né? Ou mesmo num consultório particular, às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade. A orelha está lá disponível, né? Se a gente usar agulhinhas, por exemplo, depois que pegou bem a técnica do Nogier, você faz uma aplicação em 2, 3 minutos. O resto da consulta você utiliza para fazer outros trabalhos, o aconselhamento, a massagem, terapia floral. Oi, pois não. Se o aparelhinho pode virar uma muleta? Pode. Realmente, se a pessoa às vezes se apega muito ao aparelho e não treina a pulsologia. O ideal é realmente treinar bem a pulsologia. Hoje em dia eu nem uso mais aparelho localizador. E agora o pessoal do stand vai me bater. Mas é interessante de você... Agora eles vão me bater mais. Mas é interessante você ter o aparelho, primeiro para você treinar. Porque aí você vê se bate aquilo que você sentiu no pulso com o que o aparelho localizou. E também porque os clientes gostam de barulhinho. O cliente adora aparelho fazendo bip. Bip, aí eles ficam contentes. Agora sim eu acredito, porque fez bip, né? Então, como profissionais que somos, a gente sabe que a gente tem que fazer algumas concessões às vezes, né? Só que aí, muita gente vai dizer, mas olha aqui, ainda assim está meio complicado, né? Aqui é uma verdadeira aula de anatomia, essa é a visão francesa. Agora na hora de eu trabalhar, eu uso mais, deixa eu até pegar outra transparência, não, vamos ver. Eu uso muito os 5 movimentos chineses para raciocinar. Então, na prática, o que eu faço? Aí eu peço emprestado, peço help para a sabedoria milenar chinesa, né? Eu gosto da técnica francesa, mas gosto do raciocínio chinês, que eu acho uma maravilha, né? Então, na hora de eu examinar a orelha de uma pessoa, em vez de eu preocupar com, sei lá, onde está o cerebelo, onde está a falange esquerda do pé, sei lá, eu vou realmente em cima
dos órgãos dos 5 movimentos chineses. Então, normalmente eu vou pesquisar em cima de rim e bexiga, em cima de pulmão e intestino grosso, em cima de vaso pâncreas e estômago, fígado e vesícula, coração e intestino delgado, e dou uma caprichadinha também na coluna, que normalmente incomoda muito as pessoas, né? Quer dizer, então eu não tenho aquela preocupação francesa de pensar numa anatomia ocidental, né? Eu vou mais realmente nesses pontos, nessas regiões chaves, que normalmente é onde a gente encontra alguns desequilíbrios na orelha, e olha, o resultado é muito bom. É que, muitas vezes, as pessoas que escrevem sobre a auriculoterapia, ou que dão cursos, até como sindicalista, vem o lado Lula criticando a nós mesmos, né? É uma autocrítica, na verdade. As pessoas não vivenciam a auriculoterapia no dia a dia. São pessoas que são acupunturistas, excelentes acupunturistas, mas que usam a auriculoterapia como quebra-galho. E aí elas ensinam, então, a auriculoterapia do jeito que eles aprenderam, como um quebra-galho. Existem, por exemplo, pessoas que trabalham só com auriculoterapia. Eu sou chato, só de pirraça eu uso auriculoterapia e acupuntura como quebra-galho, só para querer ser do contra, né? Então, muita gente que vivencia como técnica principal a auriculoterapia percebeu, obviamente, que aqueles mapeamentos estavam errados, que a própria linha de raciocínio estava meio furada. E é curioso que o pessoal daí cita Nogier, que é o chamado pai da auriculoterapia, sem nunca ter lido nenhum material deles, né? Ou, quando muito, leu o livro dele de 1954. A coisa evoluiu bastante na auriculoterapia. Só que evoluiu mais para uma linha médica, né? De repente, o francês quer que só médico mexa com auriculoterapia. Aí já nós somos, nesse ponto, eu sou bem contra, e vocês sabem disso, né? Nós somos a favor de que a técnica seja livre, utilizada por qualquer pessoa que saiba, que tenha estudado ela, né? E, de repente, eu espero que, dessa forma breve, eu tenha pelo menos dado alguma... Pois não. Perguntou se na coluna eu colocaria uma agulha na perpendicular ou na lateral, né? Normalmente, existem algumas variações das agulhas à venda no mercado, né? Qualquer uma das duas funciona bem. É que às vezes aquelas agulhas que são um pouco maiores de aurículo, que entram paralelo com a pele, elas pegariam várias vértebras ao mesmo tempo, digamos, nesse raciocínio. De repente, com a outra agulha permanente, que é uma pontinha só, você pegaria exatamente uma vértebra, né? Então, os dois recursos são interessantes. E não precisa furar a orelha de um lado para outro, digamos assim. Às vezes o pessoal faz... Existem outras formas também, pessoal. Tem gente que trabalha que nem na acupuntura. Coloca agulhas sistêmicas até na orelha, deixam por meia hora e depois retiram. Na prática, eu tenho uma simpatia... Ou por não usar agulha nenhuma, ou por usar aquelas pequenininhas semipermanentes, como essas que eu tenho aqui na orelha. Porque a agulha permanece na orelha, além de dar um estímulo por um tempo maior, também faz com que a pessoa lembre que está sendo tratada. E isso reforça o tratamento, dá um efeito positivo, porque a pessoa está lá, ela está no telefone assim, de repente um cliente meu pega o telefone, alô, aí me xinga, Henrique, seu filho da... mas lembrou que estava sendo tratado, né? A pessoa vai dormir, ai, desgraçado do Henrique, mas lembra que está tratando, né? É lógico, depois de um tempo esse desconforto desaparece. No primeiro dia é mais delicado, né? Na hora de namorar também, o pessoal às vezes esquece que a orelha está com umas agulhinhas, acaba me xingando, ou xingando vocês que vão fazer aurículo também. Aliás, falando em namoro, eu acho que a maior prova científica de que a auriculoterapia funciona é o namoro. Quem aqui já não foi beijado na orelha e não sentiu a repercussão da cabeça aos pés? Então vocês sabem que realmente funciona fantasticamente a orelha no dia a dia. E eu espero ter causado em vocês muitas dúvidas, porque se eu deixar vocês com dúvidas eu fico feliz, porque eu sei que vocês vão passar a procurar literatura, bons cursos, né? E vão se aperfeiçoar cada vez mais. Eu despudoradamente convido vocês a adquirirem meu livro, que é o Microcosmo Sagrado.
Eu falo despudoradamente mesmo porque toda a parte que me cabe desse livro vai ser doado para os trabalhos que nós fazemos nos postos de saúde. Ou seja, isso ajuda a comprar agulhas, a comprar produtos, né? Então, continuarei um pouco à disposição de vocês para autógrafo, pornógrafos, ou o nome que vocês gostarem, né? E convido vocês para daqui a pouquinho, depois do intervalo, estarem para as normas técnicas setoriais voluntárias, né? Pessoal, obrigadão.